aí, pessoal, começamos mais um super podcast aqui da MRC Play. E hoje tá ilustre, tem muitos convidados aqui comigo no estúdio, ilustríssimos meus amigos, meu amigo Carioca que tá aqui no estúdio. Tem aqui um convidado de honra, galera, é isso aí. É com grande satisfação que eu vou receber hoje Aguinaldo Aparecido de Araújo, Bimbão. Daqui a pouco eu vou saber por que Bimbão. Formado em Direito e Administração de Empresas, vereador em 2012 por Aerópolis, suplente em 2020 e hoje CEL de uma empresa de segurança com mais de 700 funcionários. Eu quero saber essa história de sucesso. Também comigo hoje a minha amiga a doutora Maria Alice Mostadinho, que é uma grande satisfação receber você novamente aqui. Foi um sucesso o seu podcast. Você é uma pessoa muito querida aqui na cidade e é um prazer sempre te receber. Quantas vezes você quiser vir aqui, as portas estão abertas para você, tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Para mim é uma honra estar aqui novamente e uma honra dobrada receber essa pessoa maravilhosa que é o doutor Aguinaldo Araújo, tá? Doutor mesmo, né? Advogado. E ele tem uma história de vida tão linda, vocês vão ficar encantados quando ele começar a contar a história dele, viu? É um candidato. Olha que bacana, é isso aí. E aí, doutor, como que tá? Eu que agradeço, Marcelo, agradeço a vice-prefeita de Mojimirim por vir aqui me recepcionar e vamos aí com os ouvintes bater um bate-papo gostoso, vamos falar um pouquinho sobre tudo, sobre a minha vida. Gratidão, Maria Alice, gratidão mesmo, tá? Vamos lá, Marcelo. Eu vou começar perguntando mais óbvio. Por que Bimbão? Bimbão é um apelido de infância, cara. Vocês lembram da Turma do Balão Mágico? Claro. Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho Pimpão. Lembro. Sério? Eu era bem gordinho mesmo, aí ficou Bibão. Aí eu fui crescendo, aí ficou Bimbão, entendeu? E muitos me encontram daquela época de crianças, me chamam de Biba, me chamam de Bimbão, então tá tudo certo. Mas agora eu descobri, mas por que Bimbão, né? Não, então é um apelido de infância. Apelido de infância. Da família? Da família e da fazenda onde eu morava ali, da cidade de Areópolis, onde eu cresci. Todo mundo ali me conhece por Bimbão. Aguinaldo Araújo é só pra quem me conhece dos 20 anos pra cima. Como que eu vou te chamar? Doutor Aguinaldo, não. Bimbão. Fique à vontade, Aguinaldo Araújo. Vou te chamar de Aguinaldo. Pode ser. Tá bom? Pode ser, ótimo. Aguinaldo, é um prazer ter você aqui comigo. Você veio de Lençóis Paulistas, a gente já vai conversar sobre isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu li em seu release, né? Uhum. Negro, empreendedor e vencedor. O que representa essa frase pra você? Essa frase representa uma persistência muito grande, de quebrar os paradigmas atuais e lutar por algo que eu realmente acredito. Você sofreu muito preconceito na sua vida? Sofri muito preconceito. Muitos vão falar que é mimimi, Marcelo, mas só o negro, de fato, sabe os olhares que nós recebemos todos os dias. Isso daí independente de classe social. Hoje eu tenho um pouco mais de condições, mas se eu for numa cidade onde eu não sou conhecido e entrar no supermercado e começar a rodar vendo preços e não comprar nada, eu sou seguido por segurança. Isso daí é uma das coisas, mas acontece isso daí, vários acontecimentos, vários fatos. Ainda hoje em dia a gente consegue ver isso, né? Com certeza. Eu vejo isso também. Eu vejo e eu brigo cada vez que eu vejo qualquer tipo de preconceito, né? Eu sou uma pessoa que sempre defendeu a igualdade. E conhece, não é porque eu quero nada, eu não tenho nada político, eu nunca vou ser candidato político. Mas eu faço isso por talvez valores que meu pai me ensinou na minha vida, né? E eu vejo sim que tem diferença. Muitas pessoas falam assim, não tem diferença. Tem sim, e tem. Nós conversamos com a doutora Maria Alice sobre as mulheres, né? Preconceito das mulheres, que é outro. Eu vivi, quando criança, preconceito também na minha vida, porque era gordinho, então tinha preconceito. Como criança, hoje eu falo assim, não tem nada a ver, mas quando você está criança, isso atrapalha você, né? E o pessoal fala assim, mas não tem nada a ver. Tem a ver sim. Tem muito. Isso é respeito, né? E a gente vê esses comediantes que fazem, é um absurdo, esses comediantes fazem piadas sobre esse tipo de questão. Eu acho muito, muito absurdo. Não sei o que vocês acham sobre isso. Eu não gosto de piadas a respeito do racismo, porque é uma forma de você proliferar o racismo. Sim.
Então eu não gosto. Antigamente eu era um desses que contava, mas depois que eu comecei a entender e que eu comecei a militar, entendeu? Com os meus amigos, com as famílias, com a minha família, porque começa dentro de casa, né? Um dos fatos que eu lembro sobre racismo, em 2019, acho que foi o último ano que teve o carnaval, Marcelo. Eu estava na região noroeste do estado, mais precisamente em Votuporanga, e saindo do carnaval, onde a minha empresa estava fazendo a segurança lá, fui parado, me mandaram parar tipo 10 metros para frente, onde que era blitz, parei, me pediram a CNH, me pediram o documento do carro, foram lá, ficaram conversando, aí ficaram, você tem arma? Eu falei assim, tenho, mas não tá aqui hoje, eu tô desarmado. E aí, você tem droga aí? Eu falei, não uso droga. E aí, mas o que você faz? Eu falei, sou empresário, tô com a empresa de segurança lá, tá? Não, então você é dono de tudo. Eu falei, não, da parte da segurança sim. Enfim, me pararam, me prenderam ali 1h30. Tiraram o step do carro, pediram para revistar, eu peguei, acompanhei, conferi a documentação tudo certa, fiz o bafômetro certo, e o cara insistindo em me perguntar se eu tava com droga, se eu tava com arma, colabora, e entraram por baixo do carro. É que agora que nós estamos tranquilos, estamos meio assim, vamos dizer, né? Tem muito que a gente vai conquistar ainda. Esse tipo de situação não incomoda tanto, né? Mas você imagina para uma pessoa que tá com problemas, chega lá, já não tem tanta segurança, o quanto isso representa, né, para ela. Mas eu fiquei com medo, na época eu pedi para minha namorada começar a filmar. Foi aonde que eles pararam, eu falei, por que isso? Claro. Porque depois de pedir o documento do carro, fazerem a revista dentro do carro, pedir o meu documento, fazer bafômetro, vocês continuem insistindo. Sabe o que ele me disse? É porque você não tem o padrão para ter esse tipo de carro. Não. Você acredita? Quer dizer, porque você é negro ou porque você... sou negro, então... Eu falei, qual que é o padrão? O padrão é estudar e trabalhar, cara. Mas o que ele quis dizer pra você, né? Porque você é negro. Pra não entender, né? Então, se fosse um... É um absurdo esse tipo de situação. Passaria. É um absurdo, não é verdade? E isso a gente vê, é muito comum a gente ver, infelizmente, a sociedade tem muito que evoluir, né, Aguinaldo? Temos. De 522 anos de Brasil, nós só temos 134 de libertação, Marcelo, doutora. Não são nem 2 gerações. Então nós temos muito que evoluir. Isso te machucou? Essa situação te machucou? Me machucou, mas eu já estou calejado. Qual foi a situação que mais te machucou na sua vida, referente ao racismo? Foi aos 14 anos. Aos 14 anos eu estava trabalhando, estava cortando cana, uma cana de rolo, cana ruim pra caramba, aquela cana caída, enfim. Quem cortou cana já sabe, é uma cana muito ruim. E sabe com aquela chuva lá no interior, lá nós falamos de chuva de molhar bobo, aquela chuva fininha que chove e para. E nós íamos pro caminhão e voltávamos. E chegou um certo ponto que o fiscal falou assim, olha, ninguém vai mais pro caminhão. E aumentou a chuva, aumentou muito, começou a chover grosso, forte. E a gente cortando cana ali. Eu peguei e falei pro fiscal, o apelido do fiscal era Sivira. Eu peguei e falei pro fiscal, tá chovendo, entendeu? Tá chovendo muito. Ele pegou e falou assim, cala a boca, além de preto é boca dura. Foi um dia muito marcante na minha vida, só que foi uma virada de chave, mais pra frente eu vou falar. Tá. Eu comecei a chorar ali, depois que ele saiu eu comecei a chorar. E naquela época, 30 anos atrás, era uma desonra você tomar 3 dias de gancho, que é a suspensão, ou você ser mandado embora, porque eu morava na fazenda junto com meus pais. Me mandar embora, você ia pra onde? Então eu aguentei quieto aquilo ali. Tá. Mas foi uma virada de chave na minha vida, porque eu cheguei em casa, chamei minha mãe, o filho homem, né, doutora? Geralmente é chegado mais na mãe, né? Falei, mãe, olha, eu agradeço a mãe e o pai por tudo que vocês me fizeram até hoje, até agora, mas eu nasci para ser cabeça e não cauda. Ela, o que foi, filho? Eu peguei e expliquei. Ela falou, filho, não liga, ele deve estar nervoso com alguma coisa. Falei, mãe, eu vou estudar e eu vou mudar a história da nossa família. E eu vou quebrar o ciclo. Isso, por certa forma, te ajudou, né? Me ajudou, foi uma virada de chave. E uma coisa interessante, Marcelo, que eu falei naquele dia, por isso que eu falo que é muito importante a representatividade.
a representatividade de sucesso naquela época, de ficar bem, era você ser vereador. Porque tinha um senhor que tinha saído dessa fazenda onde eu morava e tinha virado vereador em Areópolis. E eu falei pra mãe, a mãe vai ver, mãe, eu vou estudar e eu vou ser vereador ainda. Entendeu? Igual o Euclides. E a minha mãe falou, nossa, esse moleque deve ter tomado muita chuva, muito sol. Pensado dessa forma. E passaram-se 20 e poucos anos, 21, 22 anos, aí nós estávamos no final de ano, eu no meu rancho, num lugar bem legal, aconchegante, e eu falei, nossa mãe, eu tenho que dormir cedo, não posso beber, porque amanhã é dia. Ela veio chorando, eu tô lembrando, filho, você acha que eu não tô lembrando? Você tá lembrando do que você me falou há mais de 20 anos atrás? Amanhã é o dia. Era o dia da minha diplomação, o dia que eu ia me tornar vereador. Olha que legal. Então, de uma certa forma... História linda, né? E ela me chorou, a gente se abraçou, foi bem emocionante. Isso vale qualquer gosto, o que eu falo. É a pessoa que faz essas coisas erradas, óbvio que a gente não tem que ter dó e nenhum sentimento positivo com essas pessoas, né? Vai ser um sentimento que alguém tem que corrigir, né? Com certeza. De alguma forma tem que ser corrigido, né? E a gente absorve essas pessoas de que forma? Como você fez, né? Para você reverter essa situação negativa em um ponto que é te estimular positivamente, né, doutora? Virada de chave. Exatamente. E eu vou te trazer alguns dados. Nós somos 57% da população, eu falando de representatividade, nós somos 57% da população brasileira, mas somente 6, Marcelo e doutora, estão em cargos bons, cargos de diretoria. Sim. Só que, proporcionalmente, nós somos 78% nas favelas, 82% nos presídios. Olha a loucura que é isso. E muitas pessoas falam que é mimimi ainda. Do feminicídio que todo mundo fala, se você colocar uma lupa e for lá dentro, 72% das mulheres mortas são negras. E como não existe racismo? Existe, né? E quando você fala, o pessoal vai, isso daí é racismo inverso. Não existe isso, não existe mesmo. É um racismo estrutural que eu quero ajudar a combater. Uma coisa que eu falo pro meu filho, pros meus amigos, doutora, é que nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de reis e rainhas que foram escravizados. Nós só precisamos ocupar um lugar que é nosso por direito. Se nós somos 57% da população, nós não queremos todos os cargos, mas só queremos direitos igualitários. E é isso que eu passo para os meus amigos, para os filhos dos meus amigos. Porque É certo que com o tempo foi estabelecendo essa divisão social devido a todos os problemas que foi sofrido lá no início, né? De racismo e preconceito. Foi se estabelecendo uma diferença, né? Que hoje a gente observa muito grande, mas tem pessoas que não observam, principalmente pela mídia, né? A mídia que se diz total equalitária hoje, que a gente pode pegar a principal mídia, não vou citar o nome, ela mesma prega isso, né? Se você concorda comigo? Concordo. Você pegar nas novelas, nos jornais, quer dizer, uma cota é uma obrigação? É obrigação você fazer uma cota? Não é obrigação. Você tem que dar o mesmo direito a todos, não é verdade? Com certeza. E nas novelas o negro sempre é o serviçal, é o motorista, é a empregada, é a cozinheira. Desde o início das novelas, dos filmes, né? Hoje em dia já mudou muito, né? Por causa de leis que foram criando para que se estabelecesse as cotas raciais e tal. Mas será que isso eu quero falar? Será que tem que ter lei? Será que não tem que ter um bom senso da sociedade para que isso não exista, né? É como diria o Martin Luther King, né? Espero um dia que nós sejamos julgados pelo nosso caráter e não pela cor da pele, né? É isso que eu espero do meu filho. É verdade, mas a sociedade, é isso que eu fico indignado. A sociedade só obedece lei, ela não consegue ouvir, né? Não, com certeza. E o amor ao próximo está onde? É isso que eu pergunto às vezes para mim mesmo, né? É muita arrogância achar que você é superior só porque você é de um estado ou por ter uma cor diferente. Não faz sentido. Tem muitas pessoas que elas ficam constrangidas a que termos que eu vou me dirigir. As pessoas de cor afrodescendente, como deve ser feito isso?
Isso é uma coisa que deveria ser natural, deveria ser ensinado nas escolas, né? O respeito ao próximo, negro, preto. Tem diversos países que você não pode utilizar tais termos, aqui tais termos. Como que a gente deve, né, se dirigir à questão em si? Olha, eu gosto do termo preto e negro, entendeu? O pessoal me chama de preto e negro, negão, tudo bem. Agora, neguinho fica uma coisa mais pejorativa, diminutivo. Então, esse ofensivo, né? Ofensivo, eu já não gosto. Mas negro, preto, quando você vai falar a cor da pessoa, fala negro, um preto. Tá. Eu sempre trabalho com palestras, também eu faço palestra com jovens, e eu sempre falo, o mais importante é o contexto que a gente vai passar. Com certeza. Para o significado final, não é verdade? Se o contexto que a gente vai passar é um contexto bom, nada vai soar racista, não é verdade? Com certeza, é isso mesmo. Se a gente vai passar um contexto de discriminação, de diferença social, aí não importa a palavra que você usar. Não. Você pode ter o maior cuidado com as palavras, que isso vai ofender. Vai ofender. Isso, talvez a gente tenha que ainda trabalhar essa questão de educação, né? Que talvez seja mais comum e mais fácil a gente trabalhar isso, aonde? Nas escolas, né, doutora? Sem dúvida. Tem que começar em casa e depois continuar essa educação nas escolas. Então, uma questão comum, não... Mas como que eu devo me dirigir? Meu amiguinho, ele é de cor? Poxa, ele é igual a você? Não tem que ser como você quiser. Você não pode ser ofensivo para ele. Você tem que ser uma pessoa, um amigo. Vai dirigir outro amigo da forma que você quiser, sem ser ofensivo. E assim, Marcelo, eu falo que ninguém nasce racista. Aprende a ser racista. Isso daí é através dos pais, através de piada, através de tios. Vou contar um fato, isso há 3 anos atrás, em Bauru. Eu vou falar de cidade, não sei se pode, mas em Bauru, minha ex-esposa me ligou, que o Guilherme chegava em casa muito chorando, porque sempre eu ia buscar 3, 4 vezes por semana, ia buscar ele, doutora, na escola. Sim. E um dia lá, lanchando lá, um menino pegou e jogou o prato no pé dele. 3 meninos jogou o prato no pé dele e falou assim: leva lá pra nós, o seu pai é preto, você é escravo e tem que nos servir. Você é filho de preto, você também é escravo, tem que nos servir. Imagina isso. Uma questão muito pesada para a criança. Uma criança de 8 anos. 8 anos. E ela já entende. Já entende as coisas. Mas assim, alguém falou isso para ela. Alguém passou isso para ela. Uma questão que você colocou que é muito importante é a fase do mimimi, porque tem comediantes negros também, que eu não vou citar o nome, um do Rio Grande do Sul, que eu não gosto. Eu até falando sobre uma matéria que me consultaram ontem, que ele é uma pessoa totalmente ofensiva. Até mesmo aos negros também. É um absurdo isso. Sim. O que ele faz, um comediante, o que ele faz? Quer dizer, você deve levar piada, uma descontração. Para que você vai tornar uma questão que é uma questão de cunho pessoal, uma questão tão importante como essa, você vai fazer uma piada? E ainda mais ele sendo negro, mas ele não faz sobre negro, ele faz sobre gordos, sobre homossexuais, né? Sobre as mulheres. Mas é uma coisa, é um absurdo isso, né? Nós somos seres... O pessoal vai me criticar, e o pessoal depois nos comentários, mas eu não ligo, pode falar o que quiser. Meu pensamento é esse, eu sou muito claro, eu não falo assim, eu não divulgo qual que é o meu partido em que eu voto, mas eu divulgo qual que é a minha posição, né? A minha posição é essa, né? E é um exemplo que eu quero dar para minhas filhas serem assim, né? Não falando de política, mas já entrando já na questão política. O presidente da maior fundação que deveria defender os negros e afrodescendentes do Brasil, que é a Zumbi do Palmares, através do Sérgio Camargo, o cara virou chacota nacional, tá? Porque ele é o que mais critica os símbolos negros. Já pensou você colocar uma pessoa numa fundação negra, que é para fazer projetos culturais para negros, defender a cor, e ela ser a pessoa que mais ofende, mais critica? E existe isso, isso que eu te falando, existe, isso é um absurdo tremendo, que eu não consigo entrar na cabeça como uma pessoa consegue trabalhar nessa concepção, entendeu? Você trabalha uma causa, você vive, quer dizer, você está querendo dizer o que é normal aquilo? Não. Você quer normalizar aquilo? Então, tudo aquilo que você está trabalhando você pode esquecer, porque o público não vai entender. O outro público que você quer atingir vai entender menos ainda, né? E soa muito mal isso. Não vai conseguir, como você está me falando agora.
E assim, eu sempre passo essas coisas para os meus amigos, para o meu filho, porque assim, Marcelo, doutora, talvez o que eu passo para ele, o que eu falo para ele, os conselhos que eu dou, não vai refletir já, mas eu estou plantando semente. Talvez o filho, ele vai educar o filho dele de uma forma diferente. E ele vai ter outra visão sobre o racismo daqui 30 anos, daqui 40 anos. Você acha que a maioria da sociedade é racista ou não é racista? Sendo bem sincero, sim, é um racismo estrutural que já está nas nossas entranhas, seja negro ou branco, que foi colocado em nós lá mais de 150, 200 anos atrás, colocando nós como pessoas inferiores. Quando nos tiraram da África, chegaram aqui, deram outro nome para nós, entendeu? Por exemplo, quando você fala criado mudo, você sabe que era um negro que ficava próximo da cama servindo os senhores com a bandeja, pega isso, pega aquilo, e ele tinha que ficar. Então são várias falas racistas que nós vamos carregando durante anos e anos, séculos, né? É isso aí. Talvez a gente tenha que se aprimorar na parte da educação, né? Para passar esse tema. Mas a gente vai voltar lá. Você falou que no início da sua jornada você encarou o racismo, foi uma coisa que foi dolorosa, mas ao mesmo tempo foi uma chave da sua vida, né? Fala pra gente como foi em sua infância. Você nasceu em Lençóis, é isso? Não, eu nasci no Paraná. No Paraná? Numa cidadezinha chamada Piabiru. Nós viemos pra cá, acredito, em 84, 82. Eu tinha 5 anos. E minha mãe conta, e eu lembro vagamente que nós viemos em 8 famílias em cima de um Mercedes, em cima de um pau de arara. E paramos ali em Areópolis. Onde é Areópolis? Do ladinho de Lençóis, centro-oeste de São Paulo mesmo, numa fazenda de canas chamada-se Melão, que é uma fazenda usina. Eu era o quarto de 5 irmãos. Na época eu era o caçula. Vocês vieram a trabalho? A trabalho. Nós estávamos fugindo da geada no Paraná. Deu uma geada muito forte. Nós viemos, todo mundo entrou no corte de cana. E eu com 11 anos entrei no corte de cana. Nunca faltou amor, mas assim, nós tínhamos muitas necessidades. Como foi sua infância naquela época? Foi uma infância dura, que nem eu falei pra você, nunca faltou amor, mas nós tínhamos necessidades básicas, entendeu? De roupa, vestimento, e uma coisa que me marca muito é que nós, minha avó pegava eu, mais 4 irmãos. Você tinha 4 irmãos, né? Você tem 4 irmãos? Tenho 4, um faleceu. Recentemente. E mais 5 ou 6 primos. Nós andávamos, doutora, 5 quilômetros até Areópolis, até o finalzinho de Areópolis, onde tinha um lixão. Imagina, estrada de chão, e aí pegávamos chinelo, blusa, o que encontrávamos, pegávamos e voltávamos. E assim, era uma festa para nós, porque nós íamos todo mundo descalço e voltava todo mundo de chinelo. Uma situação difícil, mas ao mesmo tempo vocês conseguiam tirar daquela situação, né? Uma coisa que divertia daquele momento, na verdade. Esse é um segredo da vida, eu acho. Com certeza. Né? E em uma dessas idas aí, Marcelo, minha avó me apresentou um Danone, que ela viu no lixão, que estava fechadinho, devia estar vencido, não lembro. E minha avó era analfabeta também, não ia ver se estava vencido ou não. E eu experimentei, nunca tinha experimentado um Danone. E foi a coisa mais gostosa do mundo. E aí toda vez que eu ia pro lixão, eu ficava procurando Danone para satisfazer, porque nós não tínhamos condições de comprar. Tubaína era um momento muito difícil, né, que vocês falaram, mas ao mesmo tempo vocês tornaram aquele momento, digamos assim, divertido. Eu vi um filme que fala sobre isso, você deve ter visto, chama A Vida é Bela, né? Já ouvi. Então, ele fazia de tudo pro filho dele pensar, né, que aquele momento que eles estavam passando era um jogo, né? Que era o momento o momento do nazismo, que tinha apreendido eles, né, que iam ser executados, já estavam prontos a ser executados, né, mas ao mesmo tempo ele ficava trabalhando naquilo para que o filho dele ficasse. Então todo mundo, chegou uma hora que todo mundo também trabalhava nisso. Isso que faz o nosso dia a dia, né? Acho que a felicidade é importante, né, nos nossos pequenos momentos, né? Nós temos que aproveitar os momentos, né, doutora? A doutora deve ter uma experiência muito maior que a nossa, como médica. É verdade, doutora. Eu passei por situação semelhante também à tua. Eu também vim do nada, né? Também era paupérrima. Põe o microfone mais pertinho da sala. A gente também queria comer frutas, então a gente passava assim nas calçadas e via aquelas bancas, nas quitandas, né? Era quitanda, né?
Só que não podia comprar, não tinha dinheiro para comprar. Eu comecei a comer fruta mesmo de verdade depois que eu me formei. Hoje, fruta estraga na minha casa. Hoje eu compro tudo que é tipo de fruta, mas quando a gente era pequena, a gente não tinha dinheiro para comprar. Olha só. Né? Eu lembro da minha mãe chorando que uma vez ela queria dar café da manhã para nós e ela não tinha dinheiro para comprar pão. Não tinha dinheiro para comprar pão. E aí ela chorava. Essas situações que a gente passa, e por esses momentos a gente aprende. Algumas pessoas elas ficam em depressão em momentos difíceis, mas nem sempre são tão difíceis assim, né? Não. A gente pode levar de uma outra maneira, e isso eu sempre quero levar com o podcast também, quando eu faço pro pessoal, experiências de vida, né? E a gente vê nesses pequenos momentos, a gente pode trazer um pouquinho de felicidade, não importa quanto é a dificuldade, né? E aproveitando, Marcelo, nós estamos no Setembro Amarelo, que pelos altos índices de suicídios, e veio de encontro com isso que você está falando. Isso. Eu não quero ser retrógrado, achar que as nossas gerações passadas eram mais fortes, mas nós convivíamos com mais dificuldades e tirávamos proveito disso. Hoje, não sei se por conta da modernidade, as crianças têm tudo e no mesmo tempo não têm nada, porque elas ficam alienadas no videogame, no celular. E a depressão é uma doença silenciosa, muito séria, mas que quase nós não ouvimos falar na nossa época, né, doutora? Mas isso serviu para que a gente... foi um estímulo para a gente crescer, né? Não, eu vou crescer, eu vou trabalhar, eu vou estudar para conseguir ter aquilo, né? Coisa que, infelizmente, hoje eles não têm tudo de mão beijada, então não valorizam o que eles têm, eles não valorizam. É verdade. Essa é uma dificuldade... Na determinação primeiro, né, na sua primeira jornada de trabalho, né? Coisa que na nossa época já era um pouco mais comum de começar a trabalhar mais cedo, hoje começa a ficar mais tarde. Por quê? Oportunidade de estudar, né? Você pode começar... Tem tudo de mão beijada. E eles não se dão bem no início. Eu também atendo esse pessoal. Eu tenho uma palestra que eu dou também só para os jovens que estão se iniciando nesse tipo de atividade, né? O seu primeiro emprego, justamente para que eles fiquem no primeiro emprego, que eles permaneçam. Não chegar no primeiro emprego já querendo saber quando é as férias, quando é ganhar. Mas existe isso, a gente sabe que é um pouco diferente. Eles não têm muita paciência de esperar. Eles não assistem comercial praticamente, né? Eles estão no YouTube, no TikTok, vai passando para o assunto que interessa, né? E realmente é legal, a gente também faz isso, é viciante isso, né? Só que nós temos que ter uma paz, entendeu? Para esperar e assistir de tudo um pouco, né? Talvez que a leitura traga um pouco de tranquilidade, falta um pouco de leitura, né? Eu imagino. Eu sinto que o meu filho tá nessa vibe também dos moleques mais videogame, mas eu tento ensinar para ele essa dureza. Por mais que nós somos pais babões, nós damos até mais do que eles precisam. Eu tento passar aqui as dificuldades, independentes de você ser rico ou pobre ou médio, vão aparecer durante a vida toda. Nós temos que aprender a trabalhar com elas aí e servir como um incentivo, como combustível mesmo para isso. Vai surgir, né? Vão surgir. Em determinada etapa da vida vai surgir. Talvez menores, talvez até maiores. Devido a cobranças, né? Mas sempre vai surgir. Então. Como estudar? Como você estudou e chegou até onde você está com todas as dificuldades? Olha, eu comecei a estudar, terminei o segundo grau, época de adolescência, 16, 17 anos, depois comecei a trabalhar. Fiquei na roça, como eu falei, cortei cana dos meus 11 aos meus 23 anos. Aí entrei de vigilante, onde eu fiquei por 2 anos de vigilante mesmo. Aí eu prestei um concurso interno dentro da empresa, fui subindo todos os degraus, para supervisor, coordenador, gerente operacional, enfim. Fiz vários cursos, morei em São Paulo, São José dos Campos, Ribeirão Preto, sempre abrindo filiais para essa multinacional. Aí depois de estar estabelecido, aí quando eu me formei, primeira formatura em administração e depois eu me formei em direito. Quando você trabalhava lá na roça, qual que era o seu sonho? Meu sonho, dar um pouco mais de condições para mim, primeiramente, que eu não vou ser, e para minha família também, entendeu? Dar um pouco mais de dignidade, porque eu cresci tendo vontades, entendeu? Vontade de ter uma piscina, cara, de entrar numa piscina. Eu acho que eu fui conhecer piscina, eu acho que eu devia ter quase 30 anos, 27, 28 anos.
Sim. Então essas pequenas coisas que eu falei, um dia eu vou ter. E fui trabalhando, conquistando. Você queria ser, você já tinha na cabeça, você tal profissão, você tinha uma ambição de ser tal? Não, trabalhar em algum setor? Não, eu sempre quis empreender, mas ajudar pessoas. Eu sempre tive, modéstia à parte, um coração bondoso. Às vezes o pessoal fala, Aguinaldo, você é muito humilde. E eu acho que às vezes até é um defeito, apesar de eu falar assim que o defeito está neles, porque eles que estão com a maldade, entendeu? Mas às vezes você falar não também é uma qualidade, doutor. Porque algumas pessoas acabam se aproveitando, entendeu? E quando isso despertou você? Quando despertou a vontade do empreendedorismo, né? Sim, você trabalhava já, mas assim, eu vou fazer um curso. Você já tinha traçado isso para você? Ou surgiu do nada isso? Não, quando eu... Para empreender? Então, quando... Ou vou fazer um curso de vigilante, por exemplo. Como que surgiu isso? Não, o curso de vigilante foi para fugir da roça mesmo, cara. Foi para fugir da roça. Aí fiquei 8 para 9 anos nessa empresa. Aí voltei para minha cidade, fui comandante da guarda. Mas você sabe, serviço público, eu ganhava tipo R$800 naquela época. Então eu dava curso para algumas guardas municipais locais lá da região e comecei a pegar festas, onde que dava um salário legal para fazer segurança. Tá. E nisso eu comecei a namorar e queria casar. Como que você vai casar com um salário de R$800? Então assim, eu já tinha ficado 9 anos numa empresa de segurança, já tinha expertise, tá? Estava num lugar que eu não estava satisfeito financeiramente e tinha necessidade de ganhar mais para sustentar uma família. Falei, vou abrir empresa de segurança. Aí abri, graças a Deus, fui bem pra caramba. E hoje você é o CEO no grupo Coluna Segurança, Isso. sendo responsável por mais de 700 colaboradores. Isso. Conta pra gente essa caminhada. É uma caminhada árdua, né? Porque ser empresário no Brasil é ser herói. Uma por conta das leis trabalhistas e outras por conta dos tributos altíssimos, dos impostos. Então, mas eu acredito que eu tenho uma missão, que eu tenho um legado para deixar, entendeu? Então nós estamos indo bem, mas eu falo para você, é árdua, muito árdua a caminhada. Se você fosse dar um conselho para quem está começando agora, o que você falaria? É difícil, mas persiste. E não importa de onde você veio, e sim onde você quer chegar, entendeu? Hábitos, consistência, persistência. Bater. Felicidade e persistência. Isso, e eu acredito ainda. Já aprendemos 2 pontos, né, doutor? Felicidade, né? A gente tem que estar sempre feliz. Isso. E persistência. Se divertir durante o percurso, né? E eu acredito que eu estou gatinhando ainda. Sou grato a Deus todos os dias pela vida que Ele me proporciona, mas acredito que eu tenho muito que evoluir, tanto profissionalmente como pessoa também, porque nós somos imperfeitos, né? O que você mais considera importante? Nós falamos de felicidade e persistência. O fator mais importante para o sucesso? Para o sucesso é você se preparar, entendeu? E ver as oportunidades e não desistir no primeiro tropeço. Eu tô com 11 anos de empresa, imagina quantos tropeços eu tive. Muitos. Teve momentos melhores, momentos piores. Eu já tive 2.000 funcionários. Hoje eu tenho com 700. Entendeu? Ao longo desses 11 anos já se passaram mais de 10.000 pessoas por mim. Porque às vezes você ganha contrato, perde contrato. Isso eu tô falando de fixo, CLT. Mas se for falar de eventos, deve ter, sei lá. Qual foi a parte mais difícil desse trabalho então, todo? A parte mais difícil do trabalho? Do seu trabalho até hoje, vamos dizer. Ou do seu dia a dia, qual que é a parte mais difícil do seu trabalho? Você entender todo um processo, né? Porque é uma engrenagem. Você tem que se adaptar às leis trabalhistas, com impostos, com gestão de pessoas. E eu não venho de uma família de empresários, de empreendedores. Eu sou o primeiro do clã. Eu fui a primeira pessoa a empreender, fui a primeira pessoa a ter uma faculdade. Você fez com o seu dom? Foi. Porque tem que ter um dom, né? Divino, para você conseguir conquistar isso. E também que você foi atrás e batalhou, né? Com certeza. Para estudar, né? Procurou as respostas, né? Por isso que eu falo pro meu filho, ele tem que ser 10 vezes melhor. Eu falo, filhão, nunca vou te pressionar, nunca vou te cobrar, mas se o papai
veio de uma situação super adversa e hoje consegue te dar um mínimo de conforto, você estuda em escola particular, come bem, não trabalha, com 12 anos eu trabalhava, ele tem 12 e ainda não trabalha. Então você precisa ser melhor. Então você olha o papai, pega os pontos fortes, absorve o que é ponto fraco do papai, o que é defeitos, você descarta e faz da sua forma. Mas que você seja um ser humano melhor do que eu. É isso que eu tento passar para ele. Isso é muito importante. No meio de tudo isso, né, doutor, ele achou ainda tempo para estudar administração e direito. Já estava administrando empresa com bastante gente. E onde você arrumou esse tempo? Tá vendo? Quem quer, isso que eu falo, pessoal, quem quer, vai atrás que consegue. Quem quer faz, né? Você vai atrás, você arruma um tempo, né? Isso é muito importante. Você arrumou um tempo para estudar. Se formou em administração e se formou em direito também, é isso? Isso mesmo. Formei em direito no ano passado, 2021. Agora, né? Inclusive, eu vi um episódio na Band, que agora eu quero que você me explique, né? Que você entrou na sua formatura com um facão e uma enxada, é isso? Isso. Eu fui fazer uma homenagem para meus pais, principalmente para o meu pai que faleceu em 2020, doutora, um dia antes do meu aniversário, em plena campanha, foi onde que eu parei com a campanha. E meu pai é meu símbolo de herói. Meu pai, eu nunca vi ele falar um palavrão. Nós, 5 filhos, nunca ouvi alguém falar alto com meu pai. Eu nunca vi meu pai falar mal de alguma pessoa. Então eu tinha ele como meu herói mesmo. Então nós éramos muito amigos, nós brincávamos. E eu perdi ele, fiquei muito triste. Depois passou um ano, eu estava me formando. E ele sempre falava daquele jeito matuto dele, entendeu? Filho, você tem que pegar e estudar enquanto é novo. Porque fica velho, a gente não aguenta nada. Então, e quando eu vi a necessidade de eu pegar e estar fazendo isso. Na época eu tentei levar minha mãe não estava com sintomas de Covid, não conseguiu. E eu queria deixar um legado para o meu filho, Marcelo. Porque hoje eu tô na meia Marcelo? idade. Não, Guilherme. Guilherme. Eu entendi. Agora entendi. Eu queria deixar, porque... O nome dele é Guilherme. Filho. Quantos anos ele tem? Tem 12. Vai 12 anos. 12 agora. Ele... Daqui uns dias nós estamos velhos. Né? Sim, é verdade. E qual que é como que você quer ser tratado pelo seu filho? Você quer que ele te honre? Então eu fiz questão de levar o meu filho... Qual que é a maior herança que ele te herda, né? Isso. E aí era uma formatura fechada na OAB de Bauru. Alguém tirou uma foto. A hora que eu subi, peguei o facão e a enxada que estava atrás da porta. O pessoal deve ter falado, o que esse louco tá fazendo com essa enxada e o facão? Imagina só, Marcelo. Verdade. Só, e todo mundo assim, a reitora ficou olhando assim pra mim, ó, tipo, esse louco vai meter o facão no pessoal da mesa. Aí eu, no discurso... Se tivesse algum professor ali que você já não gostava muito... E aí depois do discurso eu expliquei, o pessoal aplaudiu. E nisso tiraram uma foto, mandaram pro jornal de Bauru. Viralizou, né? Viralizou, o Brasil todo. SBT, Band, Globo, Luciano Huck, Fátima Bernardes, Ana Maria Braga. Todos os principais jornais do país, Correio Brasiliense, Correio do Paraná. Claro que beleza. Os sites de direito. Bom exemplo, né? Bom exemplo. Você passou um bom exemplo para todos. E eu achei legal, que foi uma coisa sem querer, foi uma coisa pura de coração, mas eu acabei deixando um legado, um recado para as pessoas. E eu honrar pai e mãe. Claro. Na Bíblia fala, honra seu pai e sua mãe e eu te darei mais vidas na terra, algo nesse sentido. E tem que dar honra a quem tem honra, né? E você já está bem estruturado, né? Mesmo antes de você entrar na política, você já estava com a sua empresa, né? Já. O que te levou para a política? Foi aquilo que eu te falei há 30 anos atrás, cumprir uma promessa que eu fiz para minha mãe, que eu iria mudar o ciclo da nossa família. E eu falei, mãe, a mãe vai ver, um dia eu vou ser vereador, porque com 12 anos eu acreditava que ser vereador era um sucesso, doutora. Depois, na fase adulta, não. Hoje eu vejo a política como a maior ferramenta de transformação na vida das pessoas, de transformação em massa, desde que usada para o bem. Isso é verdade. E você, doutora, como que você vê essa passagem dele?
Nossa, é espetacular, é um exemplo de vida, né, que se todo mundo parar para pensar, vai dizer, poxa vida, eu também poderia ter feito isso, eu poderia ter feito e não fiz. Quantas oportunidades se perdem, né, por medo de avançar, de alavancar, entendeu? A gente encontra muita gente assim acomodada, e não tem que ser acomodado, tem que ser arrojado. Vai que consegue. A doutora também é um exemplo a se falar, né? Porque estudou medicina, fez muitos cursos, né? É um exemplo. Né? Dinheiro emprestado. E é uma pessoa maravilhosa, hein? É verdade. É bem querida aqui na cidade, viu? Uma pessoa maravilhosa. Ela é muito querida aqui. Eu conheço vários exemplos assim. Por exemplo, nós tínhamos uma colega de turma minha, pediatra, eram 7 irmãs. 7 irmãs. E a mãe lavava a roupa para fora, lavava e cozinhava. Ela não tinha marido, né? Aí conseguiu, com o trabalho dela, formar uma filha, tá? Enfermeira. Ela continuou estudando, fez medicina, e ela, fazendo medicina, foi pagando a faculdade para as outras. No final, todas se formaram, todas. Uma foi ajudando a outra. E ela era só lavava a roupa para fora. Olha que beleza. Né? Quer dizer, não tinha ninguém para ajudar. É determinação, é o que eu falo. Determinação. Para a gente conseguir, todo mundo é capaz de conseguir qualquer coisa que sonhar na sua vida, né? É isso que eu tento passar também para os meus meninos, né? Seja perseverante, tá? Não desista nunca. Obstáculos vai encontrar. Traça um planejamento, né? Tenha um foco. Exato. Não adianta também ficar dormindo e não ir atrás dos sonhos, né? Não vai cair. Não cai. Então, nós temos que se preparar. Que você falou, que não tem que se preparar, né? Tem que se preparar. Vamos ver como que vai ser essa estrada, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que cursar, o que eu tenho que trabalhar para conseguir o dinheiro, né, doutora? Uma vez eu estava passeando lá em São Sebastião, praia litoral, né? Era época de carnaval e tinha um menininho de seus 8 anos, né? Vestido de Pierrot, vendendo balinha para ajudar a família, né? Mas conversava muito inteligente o menino, né? E aí a gente perguntou, tá, e aí? O que você vai ser quando crescer? Aí ele falou para mim, eu vou ser juiz federal. Ele não falou outra profissão. Eu vou ser juiz, eu vou ser. Essa palavra é muito forte. Eu vou ser. Não é eu quero ser, talvez eu seja. Eu vou ser juiz federal. Eu tenho certeza que ele vai ser, ele vai conseguir. Porque ele é determinado, né? Então já está crescendo com isso daí. Eu vou ser e ele vai conseguir chegar lá. Legal. Em 2012, então você entrou para política. Entrei para Como foi esse sonho realizado? Ele respondeu tudo aquilo que você sonhava? Ou foi um balde de água fria? O que aconteceu para você? Olha, como foi aquilo? Quando você entra mais novo na política, você quer resolver tudo e muito rápido. E às vezes o sistema não deixa nós resolvermos tudo. Porque, como em toda profissão, tem os bons e os maus políticos. E às vezes você quer acelerar o processo, o pessoal vai e puxa a corda. Quer acelerar o processo, você vai puxar a corda. Você quer defender o povo, você quer fazer o bem e acaba. Aí eu tava com a minha empresa, eu falei, o quê? Deixa eu ficar quietinho, deixa eu... Não, o pessoal queria que eu saísse a prefeito da cidade. E eu já tinha uma casa em Lençóis Paulista, já tinha empresa. Aí eu fui para Lençóis Paulista, abandonei a política, mas como todo mundo fala, uma vez picado pela política, você vai ser sempre político. E eu até me questionei, até uns 5 meses atrás, eu ficava me questionando, Senhor Deus, já sofri tanto, já batalhei tanto, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? É isso mesmo que o Senhor quer de mim na política? Porque assim, a doutora está na mesma caminhada que a minha, candidata a deputada estadual, e a maioria das vezes nós somos bem recebidos, mas o político hoje, por conta de muitos, é visto como ladrão, é visto como uma coisa ruim, uma coisa suja. Então, às vezes, a gente tá chegando, o pessoal não quer receber. É ruim isso daí. E por isso eu também não queria mais me envolver com política, né? Acho que eu já contei para você isso, né? Quando me chamaram para ser vice-prefeita, eu falei, não quero ser vice-prefeita de ninguém, não quero. E não quero, até que vieram me convencer que, doutora, a senhora não pode pensar na senhora, a senhora tem que pensar na população, a senhora não pode pensar só na senhora. Então foi nisso, a senhora tem que pensar na população, e foi pensando na população que eu entrei. E nesses questionamentos que eu estava com Deus ali, num dia eu estou fazendo muita
muitas comunidades, muitas favelas ali em São Paulo. Muitos não gostam de falar em favela, mas é favela, entendeu? Comunidade, favela, tudo igual. E eu estava na Zona Leste, eu estava com esses questionamentos, eu estava muito cansado, eu tinha rodado o dia todo anterior. E parei no semáforo, um menininho veio, eu peguei e fiz sinal para ele que não, entendeu? Para ele vir lavar o vidro do carro, fiz sinal que não. Aí ele veio do meu lado, no que eu abaixei o vidro do carro, era tudo isso filmado. Ele olhou e falou, é preto! Ele falou assim, é preto, assustado, assim, que eu tava com o carro. É preto, a favela venceu. Eu falei, venceu, velho, você vai vencer. Ele falou assim, em nome de Jesus, que da hora. Chamou os outros, ó, tô falando, arrepiei. Chamou os outros vieram. E era um menino de 11 anos, entendeu? Era clarinho, mas tava com os dentes todos estragados mesmo, de droga. Nossa. Entendeu? Aí eu falei assim, é por isso que Deus está me chamando, é por isso, eu quero deixar, Marcelo, não quero ser, mas assim, eu quero deixar um legado, entendeu? Eu quero que os meninos sejam preto, branco, mas que pobre, humildes, olhem em mim e falem assim, meu, se esse negão gordão chegou, eu também posso chegar, entendeu? Eu tenho mais qualidades que ele. Eu quero que eles se vejam em mim, que eu tenha representatividade perante eles. É só isso. E a partir daquele momento que eu vi aquele menino, eu passei a não questionar Deus mais. Eu só segui o meu propósito, que o meu propósito é servir o maior número de pessoas possíveis. Isso daí eu já descobri. Se vai ser na política, tomara que seja, mas se não for, vai ser de uma outra forma, porque eu já apoio vários projetos sociais. Mas isso daí é uma coisa que eu quero, que eu tenho no coração. E como eu estou fazendo um trabalho muito forte na Zona Leste, sempre quando alguma coisa tá dando errado, eu passo nesse semáforo. Eu tenho um Instagram de 2 deles, eu tenho números deles, e eu vou no posto, eu vou almoçar com eles e parece que eu saio renovado, tá? E parece que eu saio renovado, porque onde as políticas públicas não chegam, Marcelo, o crime chega, a droga chega, a miséria chega. E eu olhando aquele menino de 11 anos, eu pensava, qual oportunidade que esse menino vai ter? Esse menino vai ter a mesma oportunidade que o meu filho? Pode ser que tenha muito mais, mas assim, a regra é que não. Porque ele está muito mais próximo de coisas ruins, entendeu? Ele está muito mais próximo de necessidade, entendeu? O traficante que anda de carro importado é o herói da favela. Mesmo sabendo que o futuro dele é prisão ou caixão, mas ele é o herói da favela. Que nós temos que criar mais bons exemplos, né? Mais bons exemplos. Para que as crianças tenham outros heróis, né? Com certeza. De exemplo. E um desses projetos que ele falou tem o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. É isso? Isso. Onde que é? Como que é esse um projeto? Conselho em Lençóis, onde... É de Lençóis? Isso, é de Lençóis. Onde nós ajudamos, nós fazemos coisas voltadas ao público negro. Mas assim, eu sou muito participativo, eu participo do Concedir em Araraquara, eu participo do movimento negro na zona norte de São Paulo, mais especificamente em Brasilândia. E eu tento levar um pouco da história, eu tento levar um pouco de aprendizado, entendeu? Para eles verem que não é só aquilo ali que tem. É a coisa da representatividade. Quando você está cercado no mar, você só vê a água, entendeu? Você não sabe que daqui 2, 3 mil quilômetros vai ter uma areia, uma ilha maravilhosa para você. Basta você continuar reto, entendeu? Além do racismo, né? Nós temos muitas outras formas de preconceito que a gente vê aí durante a sociedade. E ainda tem muitas crianças, adultos que sofrem com isso. Como você acha que a política, né, está enfrentando isso hoje? Como que a gente vai enfrentar? O que a gente pode esperar em relação a isso para o futuro? Olha, sinceramente eu espero que melhore, tá? Vou lutar para que isso melhore. Tem várias coisas que eu penso, mas assim, mais importante, não vou falar para você que é mais ou menos importante que a educação. E assim como a educação transformou a minha vida, ela consegue transformar a vida de todos. Mas como que você vai falar, Marcelo, de educação para uma família que está passando fome? É impossível você falar de educação.
Primeiro nós temos que falar de desenvolvimento, de infraestrutura. E tem muitas pessoas passando fome. Muitas. O Brasil é o segundo maior produtor de grãos do mundo. Olha o contraste. Mas nós temos 33 milhões, doutora, de pessoas passando fome. Não é com necessidade, é passando fome. E tem mais 67 milhões, que é aquela alimentação incerta, que não sabe se vai ter ou não vai. Uhum. Tem um gargalo aí. Para algum lugar esse dinheiro está indo. Nós não podemos achar que é normal nós sermos o agro explodindo, nós sermos o segundo maior produtor de grãos e as nossas famílias não conseguem comer. Olha que absurdo. Você vai tapar os olhos, tapar só a maneira, né? É você estar comendo o seu arroz com feijão e a sua carne e achar que está tudo normal, sendo que daqui 3 quilômetros ali longe de você, ou até menos, tem uma pessoa que não está comendo, se alimentando. Independente de partido, né, ou de esquerda, ou de direita, a gente sabe que isso ocorre. Não é muito longe que a gente precisa ir, né, doutora? Exato. Aqui em Mojimirim nós temos, né, muitos casos de pessoas que não têm o que comer. Tem que comer, exatamente. Já vimos muitos casos sérios aqui. Eu não sei o que acontece, né? Eu não sei qual que é o poder que tem que chegar para resolver esse tipo de assunto. Ou se falta de atenção, né? Onde que nós temos que chegar? O que você falou. Ele falou emprego. Para o começo, não adianta a gente querer trabalhar uma educação se a pessoa não tem que comer em casa. Exato. É o que acontece, você faz uma escola maravilhosa, Não vai. mas a criança não vai. Ela vai para comer, mas... Ou vai comer só na escola. É isso que eu ia falar. Aí o pai e a mãe ficam em casa cuidando de um bebê que não tem que ir para a escola, não tem que comer. Aí a criança vai ter que trabalhar no farol, vendendo bala, para levar dinheiro para casa. Não vai estudar. Né? E nós do interior aqui, nós somos privilegiados. Eu que estou andando nas comunidades de São Paulo, eu vejo que na capital o problema é muito mais grave, é muito mais crítico. Todas as escolas de São Paulo ficaram abertas nessas férias aqui, porque a maioria só tem alimentação da escola. O pessoal de comunidade tem a alimentação da escola, só uma alimentação por dia. Aí o governo, acertadamente, deixar todas as escolas abertas. Olha que absurdo. Nós aqui no interior de São Paulo, nós estamos no céu ainda. Uhum. Eu estava vendo umas pesquisas, tem 175 mil residências em São Paulo que não tem banheiro. Que nem tem banheiro. É muita coisa, né? Em pleno 2022. Uhum. A gente espera que essa situação mude, né? Sempre torce você, mas quem será que eu vou votar, né, doutora? Quem que vai resolver minha vida? É isso que o povo pensa, né? Não é resolver, tentar mudar. Mudar. Ajudar, né? Ajudar. É de tijolinho em tijolinho que a gente consegue, né, mudar alguma coisa, né? É isso que eu falo, eu quero deixar um legado, eu quero tentar, eu quero plantar semente, tá? Talvez na nossa geração não vai surtir o efeito, mas na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, alguém tem que começar a ter esse olhar. Você acha que nessas questões que nós estamos falando, desses problemas que nós estamos tratando aqui, conversando, né? O meio digital hoje atrapalha ou ajuda? Eu acredito que toda inovação é benéfica, desde que usada com equilíbrio e para as coisas boas. Eu acredito que a internet veio para ficar, é um caminho sem volta, mas desde que seja usada para as coisas boas, bem usada. Agora vamos mudar um pouquinho, vamos continuar na política, tá? Mas vamos falar sobre eleições. Eleições presidenciais. Como você analisa hoje essas eleições? Olha, a polarização está muito grande. O extremismo está muito grande. Eu tenho o meu candidato, mas prefiro não me reservar no direito do voto secreto. Mas eu vejo que assim, as duas partes se veem como inimiga. E não é porque eu penso diferente de você que eu tenho que ser seu inimigo. Nós temos só uma maneira diferente de ver as coisas. E eu acho que tanto as duas partes estão esquecendo um pouco do povo mesmo, entendeu? Fala-se muito do povo, mas eu vejo que é uma coisa mais de ego. E acaba virando ódio, acaba virando... Representada de duas pessoas. Isso. Né? Porque a gente sabe que, principalmente em presidencial, né, falando, é mais uma equipe, né? Com certeza. Não é uma pessoa. Ninguém faz nada sozinho.
Então, é muito difícil você chegar e falar assim, olha, o cara vai resolver, outro vai resolver. Não vai resolver. Se eu tiver apoio. Né? E falando de ambas as partes, eu também não falo que eu voto. Mas eu acho que nós temos que ter uma equipe boa que vai liderar, né, o nosso país. Para quê? Para simplesmente que essa situação que nós estamos conversando agora comece a melhorar um pouquinho, né? Sim. Que nós só estamos numa guerra agora, que viemos da pandemia, né? Uma situação muito difícil. Aí não adianta a gente justificar, porque a pandemia aconteceu isso e tal. Não, nós temos que resolver a situação, né? Deixou desemprego, deu mais desemprego, deu inflação, então vamos resolver isso, né? Eu falo que, independente de qual governo esteja lá, eu uma vez estando, eu tenho um pensamento, a doutora tem outro, você tem outro. Talvez a gente pode divergir em algumas votações e posso até ser criticado por alguma votação, mas eu nunca vou ser criticado por votar contra o povo, tá? Pensando a longo prazo, nunca vou. Você tem que pensar no melhor para o povo. Você acredita nas urnas? Tá, eu acredito. Eu acredito E você, doutora? Bom, a gente vê tanto comentário que eu não sei mais o que é certo e o que é errado, né? É a visão do povo. A cabeça do povo tá assim, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque a gente vê tanta coisa fraudada por aí, né? Tanto fake, tanta coisa. Fake. Então eu não sei, sinceramente, eu ainda estou em dúvida se eu devo acreditar ou não nas outras. E você está pelo partido, vocês estão saindo pelo partido Avante. Eu estou no Avante. E as propostas do Avante hoje como que tá sendo apresentada hoje para o povo? Olha, eu não sou partidário, eu sou mais eu mesmo, o Aguinaldo, e o meu grupo. Ninguém faz nada sozinho como nós temos, mas você precisa ter um líder. Entende? Eu tenho algumas coisas bem definidas, que algumas coisas vão de encontro com o Bolsonaro, tem algumas coisas da parte social que vai de encontro com o outro lado, e está tudo bem, mas sempre visando o bem do povo. E eu quero colocar em pauta todos esses assuntos aí, independente do candidato. Estamos fazendo uma campanha forte, estamos trabalhando em 250 cidades, Marcelo, imagina que loucura. A gente vai colocar as mídias digitais, né, de vocês aqui na tela, certo? Tá? E vamos colocar da doutora, vamos colocar do Aguinaldo, doutor, na tela, para quem quiser conhecer um pouco mais dos projetos, mas nós vamos conversar sobre eles agora também, né? Isso é importante, eu quero saber aqui. Porque, o que eu falo, muitas pessoas votam, não sabem quem estão votando, né? Porque eles votam no marketing. Eu trabalho com marketing. Então, minha obrigação é fazer o povo comprar minha ideia. Você é um marqueteiro, né? Mas é muito mais legal que a gente faça um trabalho, e eu sempre falo isso, né? Até com os candidatos, com qual eu trabalho, que é o povo conhecer quem você é, a sua essência, né? Hoje o povo quer saber quem está por detrás daquele partido, da marca, né? Com certeza. Quem vem por detrás daquilo? Qual que é o ser humano que está ali? Não é verdade? A gente não está voltando numa máquina. Não. A gente não está colocando num emprego, nós não estamos comprando uma empresa que é eletrônico. Nós temos um dono lá, esse dono tem uma família, ele tem uma ética. Essa família. Exato, ele trata bem os funcionários, como são tratados, né? Os seus amigos, né? Então isso é tudo, acho que é importante a gente mostrar esse lado também. Por isso que eu trato muito a questão humanitária, né? Eu conversei com a doutora, eu acho super importante esse ponto, né? A questão do nosso dia a dia, com o que a gente nossos valores, né? Isso faz a diferença. A gente estava conversando agora, a gente vai passar lá para a parte do projeto já, mas a gente estava falando do mês de setembro, né? Que é prevenção ao suicídio, setembro amarelo, né? Mas eu li também os seus projetos ali sobre o Novembro Azul. Certo. Tá? Que, para quem não sabe, o Novembro Azul é prevenção ao câncer, né? Isso. É muito importante também o trabalho que a gente vem realizando, que a sociedade vem realizando ao longo dos tempos, e está cada vez ficando mais disseminado, está acabando os preconceitos quanto ao Novembro Azul, tá? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Como que funciona? Eu acho que os números melhoraram bastante, mas assim, o homem tinha esse tabu de fazer o exame, mas as coisas estão melhorando com o tempo, e eu acredito que tem que se investir mais. A doutora tem até mais autonomia para falar como médica, mas nós estamos avançando, né, doutora? Sim, a divulgação está sendo assim muito bem feita, né, em massa, maciça, né?
e as pessoas estão tendo menos preconceito em relação ao exame e estão realmente procurando, né? Está sendo muito bem divulgado, entendeu? Talvez não tinha tanta conscientização, né? Antes da não. importância, Mas né? agora a mídia está divulgando bastante, né? Então isso está ajudando bastante. O outro está tendo consciência que realmente ele precisa procurar. O diagnóstico precoce é um dos principais fatores para... É o que salva. Tudo que é descoberto precocemente tem cura, tem jeito. Né? Agora, depois de avançado, não adianta mais, né? Então, por isso que eu acredito muito na medicina preventiva, não a curativa. São 3 meses muito importantes que nós temos, né? Que é o setembro amarelo, Sim. o outubro rosa Isso. e o novembro azul, né? Exato. São meses que devem ser disseminados, devem ser passados aí para o pessoal. Todo mundo tem que passar para os seus conhecidos, né? Procurar informar e conscientizar. E eu faço um trabalho sobre isso também, conscientizar o próximo sobre a importância, né? Do exame preventivo, exatamente. Tanto no homem como na mulher. Eu tive aqui também conversando com um psicólogo exatamente sobre isso, foi 2 semanas atrás, o Dr. Maciel, aqui de Mojimirim também, sobre setembro amarelo. Esse diagnóstico é muito importante também, não é um diagnóstico precoce talvez, né? Mas alguém diagnosticar e falar, olha, você deve ir procurar uma ajuda, né? Ou eu devo ir procurar uma ajuda, achar... Gente, né? Se você vê que está uma pessoa muito quieta, muito parada, muito cabisbaixa, né? Alguma coisa não está bem. Principalmente a família e os amigos próximos. Você tem que observar Isso, mais. Exatamente. É como uma criança, por exemplo, autista, né? De repente uma criança pequena, né? Que corre para lá e para cá, que se movimenta demais. Às vezes falar, não, ela é elevada, ela é arteira, e não é, já é uma síndrome do autismo, né? Então tem que saber avaliar isso. Então já tem que ser observado, tratado desde pequenininho, em casa. Não é porque a criança é assim que ela é elevada, que ela é arteira, não. Pode ser já sintomas de autismo. Né? Isso. Quanto mais precoce tratar, melhor os pais vão saber lidar com o filho. Esses são assuntos muito importantes tratados pela nossa política, né? Exato. Que devem ser tratados e levados, né, como uma solução para o nosso... Então, isso aí tem que ser orientado, né? Tanto os profissionais da área da saúde, né, os profissionais da área, para detectar precocemente esses sintomas, mas os pais também, né? É importante que se façam reuniões com os pais também. Os pais ficam muito de lado. Não sabem como tratar. Não é que não sabe identificar também. a ação do filho, né? Quer dizer, que pode ser já um sintoma de autismo. Então é importante que os pais sejam orientados nesse sentido. Até acho que a primeira forma que eu vi já os profissionais falando, o pai ele se recusa a aceitar isso, também. Né? Assim, meu filho não, meu filho é normal. É normal, mas ele é normal. Normal ele é normal, só que ele tem que ter uma coisinha diferente, que vai ter que ter um tratamento especial ali para. Né? Você falou tudo. É isso mesmo. Vamos falar de política, estamos continuando sobre política, né? Eu adoro falar sobre política também, viu, gente? Você gosta, Marcelo? Adoro. Quanto está a política hoje, né? Vamos falar em questão, já conversamos regional, nacional, mundialmente, né? Como está a política hoje? Como que vocês veem essa polarização da política? A gente vê mundialmente isso crescendo, influência da China, né? do Oriente, né, do Ocidente também, procurando alguns países da direita, outros países da esquerda, influenciando nas eleições aqui, né, internas aqui nacionais, né? Eu acredito que a política internacional está como sempre esteve, movimentando-se, assim como aqui no Brasil. Eu acho super normal, o pessoal fala, a China está crescendo, eu acho super normal. Teve uma época que os Estados Unidos dominava praticamente tudo. Hoje é a China, daqui a pouco a China encolhe um pouquinho, surge outro, e eu acho que é normal. Nós temos que ir se adaptando, entendeu? Eu acho que as crises é só uma transferência de poder econômico que tem. Somente isso. Nós tivemos esse ano, infelizmente, a guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia, não é verdade? Isso sim é grave, entendeu? Quando gera guerra. Agora, quando é tomado à força, né? Eu, no meu caso, eu sou contra a invasão da Rússia, mas... Foi por questão econômica, ou não? Isso, foi por questão econômica. Eu acho que foi, né? Foi por questão econômica. A gente sabe isso, foi porque eles estavam com medo que ia se unir à OTAN, né? Aí iria ficar mais... Exato. E decidiu
fazer uma guerra. Acho que o maluco, né, nessa época, tem gente que defende, eu não sei quem defende, no século XXI nós fazer uma guerra dessa, pelo amor de Deus, né? Foi totalmente cancelado, a Rússia foi totalmente, falando na linguagem hoje, nossa, né? Foi cancelada, né? Assim, o maior prejuízo da Rússia foi o maior prejuízo da história da Rússia. Dificilmente vai se levantar. Vai, dificilmente. E a gente vê esses casos acontecendo, a China rondando Taiwan também, por questão de território estratégico. A China se interessa pelo mercado brasileiro, né? A gente sabe. Vocês acham que isso influencia nas nossas eleições? Ah, com certeza. Eu estou falando de polarização, direita e esquerda. Não, com certeza. Porque com certeza o governo chinês tem o governo Y da sua preferência e com certeza vai injetar dinheiro ali. É uma troca de favores, infelizmente. Verdade. Troca de favores. Isso é uma troca de favores. Isso a gente vê não só no caso mundial, nós temos em questão nacional, em menor escala, questão regional, alguns problemas regionais que a gente vê, né, dentro da nossa cidade ou de outras cidades, né, que a gente acaba vendo o que acontece, né, devido a essa polarização. Hoje, no caso, qual o ideal para o desenvolvimento regional? Um bom desenvolvimento regional, vamos dizer assim. Vamos afunilar mais um negócio, né? Tá. Eu defendo a diminuição da carga tributária, uma reforma tributária no país, para gerar menos impostos. Com isso, gerando menos impostos, você ajuda o empresário, entendeu? A gerar mais emprego e melhores salários. Consequentemente, esses funcionários aqui vão ter mais condições de compra, mais condições de estudo, mais condições de educação. Eu acho que é uma engrenagem aí. Tem que gerar mais renda também, né? Qual que é a maior dificuldade para isso, você acha? Oi? Qual que é a maior dificuldade? Então, isso que eu gostaria de entender, o porquê não diminuir a carga tributária. Exato. A gente pensar nessa pauta, nessa pauta que você colocou, né? Qual que seria a maior dificuldade para a gente conseguir atingir isso? São interesses econômicos de um país, do estado, ou pessoal? Não, eu acho que são interesses de grandes marcas, tá? Que dominam determinado setor, não deixar que nenhuma outra entre, entendeu? Se desenvolva. Fato, isso daí. O seu segmento, você já trabalha há quantos anos de segurança? Com a empresa fazem 12 anos. Mas muitos anos você trabalha no setor de segurança, né? Segurança privada ou pública, né? Como que você analisa esse setor hoje? É um setor próspero, é um setor bom. Não do seu trabalho, vamos analisar no geral, né? Um setor no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é a princesa dos olhos de ouro do Brasil, a locomotiva do Brasil. Só que eu acredito que nós deveríamos pagar o melhor salário para a nossa polícia, que é uma das menos valorizadas do Brasil. Imagina só, um policial correr risco de vida, trocar tiro de bandido, aguentar bêbado por conta de 3 mil, 4 mil. Salário não é tudo, mas atrás da farda do policial nós temos um ser humano que merece ser valorizado, que merece ter uma qualidade de vida. E que tem família, né? E que tem família. E a verdade é que a nossa polícia é uma das mais bem preparadas do mundo? Sim, principalmente as forças de elite, né? Como Rocan, Rota, BAEP. Tenho muito orgulho da Polícia Paulista. Eu acho que quem não gosta da polícia é bandido, é vagabundo, entendeu? Nós temos que bater palma para ele e lutar para melhores salários, melhores condições dos nossos policiais. Qual que é o seu olhar para o social? Quais são os projetos sociais que você visa que olha, esses projetos poderiam fazer diferença hoje em dia? Eu acho que dá mais oportunidade para o jovem, entendeu? Dá mais oportunidade para o jovem, porque às vezes nós não conseguimos recuperar um adulto de 50 anos, ele já está com a mente mais lenta para poder fazer um curso, já está desgastado com o tempo, pela vida dele mesmo. Mas se você preparar desde educação financeira no primário até cursos profissionalizantes, esse menino vai ser um menino melhor, vai ser um profissional melhor, vai ser um homem melhor na questão do emprego, entendeu? Eu sempre falo pro meu filho, coincidentemente meu filho quer ser juiz federal também. Olha que legal. Eu falei, filhão, você pode ser quem você quiser. Você não precisa
ter uma faculdade e focar só naquilo ali. Eu quero ser... Filho, veja alguma coisa que te faça feliz e que você gere rendas para você. Eu até brinco com ele. Filhão, você tem que ter a manha, entendeu? Ter a manha do seu negócio. Porque você pegar os maiores, não estou falando para ninguém fazer faculdade aqui, não estudar. Mas os homens mais ricos do mundo não fizeram faculdade. Eles desenvolveram um método, um projeto deles e foram perspicazes ali, persistentes, e conseguiram. E é isso que eu quero passar para o meu filho, entendeu? Legal, é importante mesmo. Eu falo pro meu filho que nós somos filhos do Deus vivo e ele é o dono do ouro e da prata. Por que nós temos que contentar com um bronze, entendeu? Então vamos atrás do ouro e da prata, nós podemos tudo. Entre seus projetos você destaca o que chama agricultura familiar. Isso. O que seria agricultura familiar? É que eu sou da roça, né, cara? Dar incentivo para esses pequenos e médios agricultores que têm um pedaço de terra e que a prefeitura, que o Estado compre essa verdura, esses produtos deles. Porque os coitados sofrem para plantar. Depois que plantam, não tem para quem vender. E com essa falta de emprego, imagina só. Então é facilitar o crédito dele, desburocratizar para ele abrir o CNPJ, para poder provar que trabalha na agricultura familiar, que a prefeitura compre um produto orgânico para dar para as nossas crianças. É uma engrenagem, entendeu? E parece que não, mas nós temos milhões aí de agricultores familiares no estado de São Paulo mesmo, que é o estado mais desenvolvido, e que não tem esse incentivo. Até semana passada eu estava na região de Brasilândia, mas Brasília Paulista, no interior próximo ali, Bauru. O cara me mostrou caixotes assim, de tomate, tudo estragando. Nossa. Entendeu? Ele colheu e não tem para quem vender, já comeram tudo, só se ficar comendo tomate. Mas não tinha para quem dar. Não tinha para quem dar. Então é uma judiação. E o que acontece? E na cidade nós não temos emprego. Você viu como é a engrenagem? Nós temos que ter esse olhar pro agricultor familiar também, porque tem gente que tá na roça e não quer sair da roça, e tá tudo bem, deixa ele lá quietinho produzindo o alimento dele, o nosso alimento, e ganhando. Ele falta incentivo. Eu estou acompanhando muito o pessoal da agricultura familiar. Você viveu isso, né? Eu vivi de uma outra forma, mas vivi. Então eu tenho esse olhar aí. Qual que é a diferença daquela época para essa? Aquela época, hoje em dia, seria considerado trabalho escravo. Porque nós trabalhávamos em condições subhumanas. Aquele carvão, às vezes com luva, às vezes sem luva, sol, já pela sua idade que você trabalhava já, né? Oi? Já pelo fato da idade que você trabalhava tão novo, né? Uhum. E um dos projetos que eu tenho é também da educação inclusiva. O que seria isso? Às vezes a criança nasce com alguma necessidade especial no andar, no falar, o autista mesmo, sim, entendeu? Ou às vezes um problema que, como está voltando, o problema da paralisia infantil. Sim, sim. E nós precisamos de leis que amparem, que garantam, projetos de lei que garantam ele ter um enfermeiro, ou ele ter um professor especial para ele, ou uma acompanhante, porque o que acontece? Ele não vai estudar. Primeiramente, orientar os pais a vacinar os filhos, para que isso não aconteça. Né? É no caso da poliomielite. É primordial que os pais tenham uma orientação adequada, quase que obrigatório, vacinar seus filhos. Existe ainda muito importante, você falou, existe ainda muitos pais que não levam os filhos para vacinar? Tem, que não aceitam a vacina de jeito nenhum. Por qual motivo será? Medo de reação. Medo. Não é possível. Amanhã vai ter uma criança assim com paralisia infantil. Não pode ser verdade isso. É verdade. A falta de conscientização, não sei como pode mudar isso, né? Então, através de leis, né? Leis. Né? Talvez tenha que ser mais rígido mesmo, verdade. Tem. Com certeza. Mesmo a vacina do Covid, né? Nem todo mundo tomou. Não. Nem eu ia falar. Nem todo mundo tomou. Eu conheço gente que não tomou, eu conheço gente jovem que morreu por não querer tomar. Jovens, adultos, tudo morreram por não tomar. Exato. Se recusaram a tomar. Eu fiquei louco para sair a vacina logo, para tomar rapidinho. Tava todo mundo sonhando, né? Porque
A gente não sabia o que era, o que podia acontecer, né? Com certeza. Essa parte de conscientização, a gente vê isso nos Estados Unidos acontecer e é muito comum. Lá é comum, assim, talvez metade da população não toma vacina. Não. Eles são contra. Você está falando um número muito exagerado, mas tem grande parte da população nos Estados Unidos que não é a favor da vacina. E não é. E, não, Eu sou e aí acaba isso com as mídias digitais, né? Essas notícias vão chegando, e os países também. E aí o pessoal fala assim, olha, tá vendo? Lá não toma vacina. Não toma, não é obrigatório, eu também não vou tomar. Aí deve fazer mal, então. Só que eles não analisam os índices de doenças e taxa de mortalidade devido às doenças por falta da vacina. Sim, exatamente. Aí são os índices que o pessoal não analisa. Outras doenças também, né? Exato, verdade. O que a gente pode esperar do Aguinaldo no futuro? No futuro, daqui quanto tempo? Daqui um ano? Daqui 5 anos, um ano. Daqui a alguns meses assumindo a Câmara dos Deputados. É isso aí, daqui a uns meses como deputado. E daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, um cara que olha para trás e fala: eu tô trilhando o meu caminho, eu tô fazendo o meu legado, eu tô sendo inspiração para outros jovens, eu tô semeando o amor, eu tô semeando a esperança, eu tô fazendo bem, eu tô assistindo, eu tô servindo. É isso aí. Quais são os seus maiores defeitos? Isso depois fala, pode falar um ou dois? É difícil essa pergunta. Suas maiores qualidades. Um defeito é às vezes ser impulsivo e não falar não, ter dificuldade em falar não. Entendeu? Principalmente para pessoas conhecidas, tá? Pessoas da sua convivência, assim. Aí depois eu falo, pô, devia ter brincado, devia ter falado não. E qualidade? A qualidade? Um ser humano bom, cara. Um ser humano bom, trabalhador, batalhador, que quer deixar um legado, que já entendeu o sentido da vida, que todos nós vamos passar um dia, e quer ser lembrado como alguém que fez o bem, que serviu muita gente e que serviu de inspiração para algumas pessoas. Dessa forma. O que te faz feliz hoje? Ficar com meu filho. Meu filho é o meu tudo. Ficar com meu filho, pensar no bem que eu posso estar fazendo, ensinar algumas coisas para ele, conversar, apesar de ele ter 11 para 12 anos. Aquela conversa de meu pai, eu falei para vocês, né, foi meu herói. Mas ele foi criado de uma forma totalmente diferente, que não tinha essa conversa, esse diálogo, entendeu? E tá tudo bem, foi a forma que ele foi criado, mas eu gosto de passar horas conversando com meu filho, falando para ele, e depois eu vejo que numa outra conversa ele repete o que eu falei, entendeu? Então nós somos muito próximos, isso daí me faz muito feliz. E abraçar minha mãe também, né? Não consigo passar 2 dias sem longe da minha mãe. Ela mora em outra cidade. Em outra cidade, 2 dias. Onde que ela mora? Em Areópolis, eu moro em Lençóis, 30 quilômetros de distância. Então, pertinho. Se eu fico 2 dias sem ver ela, eu tô irritado. Eu tô nessa correria de campanha, fazendo 250 cidades, mas eu tenho que arrumar um espaço para poder passar lá. Nem se for para falar oi no portão. Qual o conselho você dá para quem está começando agora? Eu acho que eu até falei sobre isso. Não importa onde você está, quais as dificuldades, subir degrau por degrau. Não importa não olhar o seu passado, de onde você veio, se mirar no futuro, cara. Porque quando você trabalha por propósito, ou quando você trabalha para fazer o bem, nem que seja para a sua família, e a sua família vai expandir isso para o seu bairro, as coisas acontecem. Podem demorar um pouquinho, mas acontece. No universo, uns falam universo, outros falam Deus, ele te devolve. Tudo que você planta, você colhe, entendeu? Então, semeie o bem, faça o bem, tenha propósito de vida, e o propósito, eu acho que mais legal é você servir as outras pessoas sem querer nada em troca, que as coisas acontecem. É isso aí. Agora nós estamos chegando no nosso último bloco
E vou convidar o pessoal todo aqui para acompanhar nosso quadro Se Você Pudesse, com oferecimento do Bibis Restaurante e Lanchonete. Solta a vinheta, galera! É isso aí, agora chama Se Você Pudesse. Vou fazer algumas perguntas. Se você pudesse, vamos imaginar se você pudesse, o que você faria? Tá bem? Tá preparado? Não. Todo mundo diz não, sempre. Se você pudesse, Aguinaldo, mudar algo em você, o que seria? Comer demais, cara. Olha que eu também tô nesse quadro. Eu emagreço uma época, engordo de novo, e nessa época de campanha eu engordei demais, como muito errado. É complicado. Ansiedade. Ansiedade. Eu tava conversando com um psicólogo muito importante sobre o meu quadro de ansiedade. Eu vou operar agora em dezembro. Que legal, cara. Então eu já vou fazer uma operação de bariátrica, hérnia e plástica. Fazer tudo junto, doutora. Será que vai dar certo? Eu acho que você não pode fazer quando você chega no teu peso. Você tem que fazer. Mas falaram que tem que fazer. Olha, mas vai ser um assunto que eu vou discutir em outro podcast. Isso daí. Emagrecer, depois você faz a plástica. A hérnia e a plástica. Então isso aí é muito importante falar. Vai ficar parecendo o Bruno Galhaço. Se você puder. Vai ficar parecendo o Bruno Galhaço, não vai? Se você pudesse escolher, Aguinaldo, o nome do filme que representa a sua vida, qual seria? O nome de um filme. Ou você cria o nome, ou o nome que já existe, que representa a história da sua vida. Esperança. Por quê? Porque minha vida é pautada na esperança de dias melhores. Eu sou um cara que aguenta baque. Eu aguento baque e vou persistindo. Fico triste 2 dias somente e vou pra cima novamente, entendeu? Eu não me abalo com... Às vezes até eu gostaria de ser diferente, mas eu até já fiz terapia com alguns mentores, porque assim, eu não consigo comemorar as minhas vitórias. Que nem vocês falaram, Aguinaldo, você tem uma história linda, mas o que eu falei pra vocês no meio do podcast? Eu falei assim, eu acredito que eu tô só gatinhando ainda, você viu? Uhum. Falei, então, às vezes isso daí eu acho que eu deveria curtir mais, entendeu? As minhas vitórias, falar que não, você, entendeu? E eu vou sempre caminhando, parece que nada aconteceu, entendeu? Tem o lado bom e o lado ruim, porque quando você fala caminhando, mesmo que nada aconteceu, acontecem coisas boas e ruins. E para mim é indiferente, eu vou contornando, eu vou caminhando. Eu gostaria que na hora que acontecessem as coisas boas, eu parasse, refletisse, comemorasse. Então eu sou mais conservador em relação a isso, entendeu? Se você pudesse levar um livro ou alguém para uma ilha para passar 2 anos, quem ou qual seria? O meu filho e minha mãe. Meu filho e minha mãe. Se você pudesse escolher qualquer pessoa que está aqui ou já se foi para um almoço, quem seria? O rei Salomão, para me dar sabedoria. É isso aí, muito sincero nas respostas. Esse foi o quadro Se Você Pudesse, galera. Muito obrigado ao oferecimento do restaurante Bibis. Falando isso, o que representa Deus para você? Deus é tudo, né? Deus é o ontem, o hoje e o amanhã. Deus é você, é uma criança olhar para você, sorrir, ou às vezes um mendigo falar uma palavra de conforto para você, ou aquela tiazinha que não quer nada em troca, dar aquele abraço gostoso. Eu acho que Deus está em tudo e de várias formas, entendeu? E às vezes eu tenho medo de estar acontecendo algumas coisas, de Deus estar agindo ali e eu não estar vendo, entendeu? Por isso que eu peço mais sabedoria. Que pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você e eu não fiz hoje?
Acho que fez todas, pô. Fez todas. Isso é bom, né? Mas se você lembrar de alguma, lembra que eu já faço agora, né, doutor? Não, eu acho que fez todas, foi muito bem. E agradeço desde já. E agora nós temos uma parte muito importante, que a doutora já participou aqui com a gente, que é parafraseando um programa que eu sempre assisti muito em minha vida, que é do Abujá, que é o Provocações. Tá? É uma pergunta interior, então eu quero saber, Aguinaldo, o que é a vida para você? A vida é uma passagem breve que eu teimo em acreditar que nada acontece em vão. Eu não sei ainda explicar se nós temos vida após a morte, ou se nós somos reencarnações, mas tem algumas coisas que parece que vão se repetindo, não é verdade? Tem algumas coisas que parece que vão se repetindo, tem alguns passos que você parece que já deu, e você vai aprendendo ao longo da vida. E a partir do momento que você entende que uma hora você vai para algum lugar, você começa a dar mais valor. Quando você é pai, você dá mais valor para a vida. Eu acho que a vida, o Cortella que fala, a vida não é como um sapato que nasce pronto e vai se desgastando com o tempo. A vida, ela nasce imperfeita, a gente não sabe andar e a gente vai aprendendo, a gente tem que ir se moldando. E essa perfeição talvez nunca chegue, entendeu? A vida é um mistério, você morre aprendendo, mas uma das coisas que eu já aprendi é você servir as pessoas independente da posição que você esteja. Se você estiver de presidente, você vai servir. Se você estiver de cozinheiro, você vai servir. Se você estiver de presidente de uma empresa, você sempre tem que estar servindo. E as coisas acontecem. Você tem que ser colher nas vidas das pessoas. Senão a sua vida não faz sentido. Depois que você aprender isso, as coisas começam a fazer sentido na sua vida. Aguinaldo Araújo, o que é a vida para você? Uma passagem muito louca, experiências únicas que eu acredito que nem eu, nem você, nem ninguém daqui consegue explicar de uma forma definida e resumida. Sabemos que vamos passar, temos que viver da melhor forma possível, servindo. Aguinaldo Araújo Pimbão. O que é a vida? A vida é inspiração, a vida é amor, a vida é ternura, a vida é paz, a vida é guerra, a vida é luta, batalha, derrotas e vitórias. Caminho da direita, caminho da esquerda e caminho do centro. Você sempre vai poder escolher qual caminho que você vai seguir. A vida é o livre-arbítrio. Muito bom. Muito obrigado. Nossa, foi excelente esse papo que eu levei com vocês, né? Doutora Marialice, mais uma vez, você é sempre minha convidada aqui. Muito obrigada. As portas estão abertas para você. Espero você mais vezes aqui com a gente. Muito obrigada. Foi excelente também a apresentação dele, né? Eu acho que todo mundo se apaixonou por tudo que você falou aqui. Foi tudo assim, muito verdadeiro, sincero, né? E eu acho que vai servir de exemplo para muita gente. Obrigado, doutora. Eu que agradeço a recepção aqui em Mogi. Você, a senhora não, você está muito nova. Você, o Carioca, o Tina. Antes de vir para cá, eu estava no bar do Tina, uma pessoa apaixonante que nos recebeu muito bem. Você, Marcelo, exímio comentarista, apresentador, muito obrigado. Me deixou, eu não sou um expert em entrevista, você me deixou super confortável, super confiante. Eu pensei que eu estava num bar com os meus amigos falando da vida. Obrigado mesmo, gratidão por me deixar confortável assim. E esse ambiente maravilhoso. Muito obrigado mesmo. É muito... Pode falar. Seja sempre bem-vindo, Mojimirim, tá? Muito obrigado. Você também vai ser muito bem-vindo em Lençóis Paulista, no Centro-Oeste.
E vou pedir muitos votos para você lá. Você é apaixonante, doutora. É muito gratificante receber pessoas aqui, né, tão queridas, tão inteligentes, né, defensoras de causas tão importantes, o qual a sociedade necessita cada vez mais hoje no mundo, né? A gente vê tantas coisas no nosso dia a dia, né, com cada situação que a gente atravessa no nosso dia a dia, ou pessoas que, né, trabalham e passam por situações difíceis, precisando de pessoas como vocês, né, que levem uma ponta de luz, né? Então, muito obrigado por participar. Foi uma grande satisfação, uma honra, né, participar aqui com vocês. Aprendi muito, né? Muito obrigado, Aguinaldo. Muito obrigado, doutora Maria Alice, doutor Aguinaldo Araújo. Muito obrigado pela participação de vocês. Um sucesso total. E espero vocês novamente aqui depois para a gente conversar mais. Tem muita coisa para a gente conversar ainda, não é verdade? Só convidar que nós estamos aqui, né, doutora? Obrigado, fico cuidando de você. Falar com o nosso deputado federal. Exatamente. E você, pessoal, que acompanhou mais esse podcast, muito obrigado, um sucesso. Você conhece já o buffet, o restaurante Santa Cruz. É só ligar que você vai fazer sua festa ficar inesquecível, galera. É isso aí. Você pode vir sexta-feira. Sexta-feira tem o melhor rodízio de pizzas da região. Domingo tem almoço família. De segunda a segunda tem o self-service delicioso à vontade. Tem mesa de salada, tem ilha de massas, tem ilha de doces, tem peixe forno, café. Venha para o restaurante Santa Cruz. Uma delícia. O Buffet Santa Cruz é um dos mais conhecidos em São Paulo. Você entra no site buffetsantacruz.com.br e você vai conhecer um pouquinho da história do Buffet Santa Cruz. Venha fazer parte dessa história. Mais de 60 anos de tradição, hein? E obrigado a todos os patrocinadores que aqui estiveram com a gente. Obrigado, pessoal. Uma boa noite e até o próximo podcast. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal.